pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Graças e paz a todos os ouvintes da Rádio 88. E nós estamos aqui para trazer aos corações daqueles que nos ouvem uma palavra de Deus para consolo, conforto, exortação e ensinamento. É um prazer estar aqui. Eu trago um abraço da igreja a todos os ouvintes, principalmente a família Albertassi, aos dirigentes da rádio, todos aqueles que proporcionam essa oportunidade de pessoas ouvirem e conhecer a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Hoje eu quero trazer ao seu coração uma palavra especificamente para quem se sente igreja. Independente se está dentro de um templo ou não, nós sabemos que a igreja somos nós. Que Cristo, quando Ele levantou a igreja, Ele disse que viria, não só Ele, mas o Pai e o Espírito Santo faria em nós morada. E eu quero falar sobre a autoridade e missão da igreja, e tentar, na pessoa do Espírito Santo, esclarecer alguns pontos importantes na nossa vida quando nós pensamos ser e agir como igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela é dotada de autoridade e missão, e são missões específicas, que são fundamentais para seu papel no mundo. Então, se hoje você se sente igreja, se você é igreja, você precisa estar ciente disso, que você foi dotado de autoridade para uma missão, e essa missão ela é específica e ela é fundamental para o papel da igreja no mundo. Essa autoridade não é apenas uma posição de poder, não. Como muitos acham que ser cristão, que muitos pensam que estar dentro das paredes de um templo e falar que é gospel, ele já tem certa posição de poder referente a outros segmentos ou a outras pessoas. Mas não somente uma autoridade de poder, ser igreja é uma responsabilidade sagrada de representar Cristo e difundir seu evangelho. Para mim, esta é a missão da igreja. A missão da igreja envolve todos os crentes, todo aquele que professa Jesus Cristo, todo aquele que professa o amor de Deus, e exige um envolvimento ativo, um foco constante e um retorno à palavra de Deus. Então, para você que nos ouve, para você que está ouvindo nesse final de manhã, início de tarde, é para que você possa entender que a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Nessa introdução, eu quero deixar claro isso. E para não ficar nas nossas palavras somente, em Mateus 28, do versículo 18 e 20, a palavra de Deus vai me falar assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele continua: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, meu querido, é isso que nós precisamos entender sobre a autoridade e missão da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos e louvamos o teu nome neste início de tarde. E eu sei que a 88 tem muitos ouvintes, tem 1 milhão de amigos, E que nas redes sociais, onde estiver uma vida agora, ó Pai, necessitada de uma palavra de conforto, uma palavra, ó Pai, aonde venha de encontro às suas necessidades, esclarecimento, que ela possa receber. Que nesta rádio hoje eu seja um cumprimento daquilo que já vem sendo feito aqui há anos, e tudo que o Senhor já iniciou aqui neste dia,
Ó Pai, que venha se completar na vida daqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Falando da igreja e falando da missão da igreja, eu quero começar com a questão da autoridade da igreja. A palavra de Deus, ela nos mostra que a igreja recebeu uma autoridade de Jesus, né? A autoridade da igreja é conferida por Jesus, que é o cabeça da igreja, né? Jesus é o ponto central da igreja. Em Mateus 28, 18 e 20, nós vemos que Jesus faz essa declaração. Jesus, ele fala assim, olha só, eu recebi poder. Ele fala, eu recebi autoridade, aqui é dunamis, eu recebi autoridade do meu Pai, e esse poder foi me dado no céu e na terra. E baseado nessa autoridade, Jesus agora chama os seus apóstolos e diz para eles assim: portanto, debaixo dessa autoridade, eu libero vocês, para vocês irem e fazer discípulos em todas as nações. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar esses discípulos, mas vocês vão fazer isso debaixo da minha autoridade. Vocês vão batizar em nome do meu Pai, do meu nome e do Espírito Santo. E vocês terão a obrigação de ensinar essas pessoas a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ponto. Aqui já tem um ponto que abriria um leque, meu querido, que nós ficaríamos aqui o dia todo discutindo. Primeiro, que a igreja foi chamada para ensinar os ensinamentos de Jesus. A igreja foi chamada para falar daquilo que o mestre fez. E o que Jesus fez? A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio cumprir um desejo do Pai. Em João 3,16, a palavra vai dizer que Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande que ele viu o estado em que a humanidade se encontrava, no seu estado de pecado. Que pecado? Porque a humanidade havia errado o alvo. Lá naquela história, eu sempre gosto de lembrar a turma, né, lá do Jardim do Éden, aonde tudo começou. Ali começou um ato de desobediência a Deus, e por este ato de desobediência, as pessoas, elas foram separadas espiritualmente de Deus. Mas ali Deus começa todo um serviço de restituir e trazer a humanidade de novo para perto dele. E no final desse serviço, ou pelo menos numa parte desse serviço, aparece Jesus Cristo como sacrifício vivo e perfeito, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que a alma pecar, a alma morre. O Senhor disse para Adão e Eva que se eles fizessem o que ele tinha ordenado que não fizessem, eles iriam morrer. Adão e Eva pensou, né, que iriam morrer fisicamente, mas na verdade eles morreram espiritualmente. Quantas pessoas hoje estão vivas, andando, respirando, falando, mas essas pessoas espiritualmente não estão completas, estão separadas de Deus. E a obra que Jesus Cristo veio fazer na cruz, através do seu sangue, é reconciliar essas pessoas com Deus. Mas para que isso aconteça, Deus precisava levantar, né, o sacrifício. Após o sacrifício, ele precisava levantar a igreja, e através do sacrifício de Jesus, a igreja foi levantada como agente de anunciar o evangelho na terra. E nós encontramos agora as figuras dos apóstolos recebendo essa autoridade. Essa autoridade foi passada aos outros discípulos, aos discípulos dos apóstolos. Ela foi passada de geração em geração e ela chegou até esta geração. E é isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar da responsabilidade e envolvimento da igreja com esta grande comissão. Com grande autoridade, né, vem grande responsabilidade. Olha bem, se você olhar hoje, quem é que precisa da igreja? O Senhor falou assim: olha, vai aos perdidos da casa de Israel. Vai às nações vizinhas, vai àquelas pessoas que estão doentes, porque os sãos não precisam de médico. Mas que doenças são essas? Hoje eu me pergunto, como está o papel da igreja nesta geração? Nós temos visto uma alta taxa de homicídios, de suicídios, uma alta taxa de pessoas com problemas de depressão, pessoas oprimidas, pessoas sem direção. E você, como igreja,
igreja foi chamado para fazer a diferença e trazer direção na vida daqueles que estão errando. Meu querido, aqui não é só uma questão de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. Aqui é uma questão de reconciliação com Deus. E a missão da igreja, ela, com essa grande responsabilidade, porque recebeu autoridade, a igreja é chamada a ser luz e sal na terra. Para que serve a luz? Para iluminar o que está escuro. E nós vemos que o mundo está mergulhado em trevas, nos seus pensamentos pecaminosos. E eu pergunto, a igreja hoje tem cumprido o seu papel? Conforme Mateus 5, 13 e 16, nós vemos que nós somos chamados para ser sal e luz. A responsabilidade não recai apenas sobre os líderes e pastores, mas sobre todos os membros do corpo de Cristo. Eu fico olhando que tem pessoas na igreja que muitas vezes elas ficam querendo levar uma palavra, fazer missão, e ela chega até o pastor e pede, e o pastor fica animado, né? O pastor fica feliz, fala, agora a obra vai. Mas depois essa pessoa diz que não foi porque outras pessoas não quiseram ir com ela. Essa responsabilidade de pregar o evangelho, ela recai sobre todo aquele que saiu, veio, recebeu a palavra, foi batizado e recebeu esta missão de continuar a obra de Cristo. O Cristo, ele te chamou para você se envolver ativamente na missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Levar a palavra de Deus e ajuda aos necessitados, contribuindo com seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus. Eu quero que você preste bem atenção em uma coisa sobre chamado e missão. As pessoas hoje dizem que são chamadas para tocar, as pessoas dizem que são chamadas para cantar, são chamadas para pregar, são chamadas para ser profeta, são chamadas para tanta coisa dentro da igreja, e eu não tenho dúvida que você foi chamado. Eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele chamou você com essa responsabilidade de fazer essas coisas. Sim, é um chamado, mas o chamado principal do cristão é sair e pregar o evangelho aos necessitados. Mas as pessoas dizem assim, mas eu não sou missionário. Existe alguém dentro da sua casa que precisa de uma palavra amiga, que precisa ouvir Jesus te ama. Existe alguém dentro da sua casa que é o seu campo missionário. E agora eu estou falando com a igreja de Jesus Cristo, que com certeza está ouvindo a palavra de Deus nesta hora e sabe da importância da sua missão e sabe também do campo missionário que Deus tem aberto diante dele. Existe alguém esperando você, não com uma palavra de condenação, não com uma palavra de opressão, não com uma palavra de retruque, né? de barreira, mas esperando você com uma palavra de amor, falando para aquela pessoa que, independente da situação que ela se encontra, existe uma solução para os seus problemas. E os nossos problemas foram resolvidos em Cristo. Pelo menos eu creio que uma vez que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e eu me lembro que aqui foi dito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você precisa levar essa palavra de amor. E eu ainda te exorto, mais uma vez, você prestar atenção que além dos dons que você foi chamado para exercer na igreja, existe a missão maior, que esta não é somente do pastor, somente do missionário, ela é para todos os cristãos. Não é responsabilidade somente da Rádio 88, não. É uma responsabilidade de todo cristão anunciar o evangelho, batizar as pessoas e levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Mas pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque tem outra coisa que me preocupa, que é o foco e distração. Jesus, quando chamou os apóstolos, ele deu instruções. Ele falou assim, olha, vai de 2 em 2, vai de casa em casa, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber. Na cidade que você chegar ali, você vai ser sustentado. Anuncie o evangelho, leva a salvação, porque Jesus, uma vez olhando para Jerusalém, ele
ele disse que ele se sentiu totalmente triste, e ele disse assim: quantas vezes eu quis te ajuntar, né, ô Jerusalém, debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não quis. Mas hoje nós vemos pessoas sedentas pela palavra, nós vemos pessoas sedentas, né, pelo evangelho. Mas o que nós observamos é que na questão do foco e distração, a igreja, ela tem sido um tanto atacada. Um dos maiores desafios para a igreja hoje é manter o foco em sua missão. Por quê? Nós percebemos que hoje o dia está mais longo, a noite mais curta. A gente faz tanta coisa, a gente tem que fazer tanta coisa. Hoje veio a internet, veio tanta coisa, né, para competir com a missão. E às vezes nós não temos tempo para cumprir a missão de Jesus. Por isso que eu penso que quando Jesus enche o barco de Pedro de peixe, depois do milagre, depois dele abençoar Pedro, agora ele olha Pedro e fala assim: agora você deixa tudo aí, você vem comigo e eu vou fazer de você pescador de homens. Então presta bem atenção, se você tem uma missão e você não tem foco nessa missão, a tendência é a missão não funcionar. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, meu querido, a igreja precisa focar na missão. Em Apocalipse 2, 4 e 5, a mensagem à igreja de Éfeso destaca a importância de não se desviar do amor e da vocação inicial. Diz assim a palavra: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Isso aqui é um chamado para que a igreja evite as distrações que podem afastá-la da sua missão principal. Qual é a missão principal da igreja? A missão principal da igreja é misericórdia, queda e não sacrifício. Às vezes a gente, irmão, se sacrifica para tanta coisa. Às vezes a gente se sacrifica para tantos eventos, para tantas necessidades nossas próprias, e nos esquecemos da necessidade daquele que está à beira do caminho. Em Atos Apóstolos, nos primeiros capítulos, se não me engano, capítulo 3, ali você vai encontrar a figura de Pedro e João subindo para o templo. Havia ali um paralítico assentado à porta do templo, e ele estendeu a mão esperando receber deles algum valor. Eles olham para aquele homem e dizem assim: não temos prata nem ouro. Se aquele homem era um pedinte, se ele estava ali mendigando e ele necessitava do dinheiro para ele sobreviver, o que poderia dar alguém que não tinha dinheiro, que não tinha prata, não tinha ouro? Talvez você está pensando: pastor, eu tenho um desejo imenso em estar na igreja, em fazer a obra de Deus, mas eu não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem Jesus? Porque aqueles dois agora olham para aquele paralítico e falam assim: olha só, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Nós vamos te dar Jesus. Nós temos Jesus para te dar. Mas o que Jesus pôde fazer por aquele paralítico? Se você ler lá, você vai entender que a partir daquele momento, o paralítico começou a andar. Eles falaram: levanta aqui, me dê a sua, olha para nós, me dá a mão, levanta e anda. E o paralítico levantou, saiu saltando, entrou no templo glorificando a Deus. Uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Então as pessoas muitas vezes não estão precisando somente que você dê uma ajuda financeira, somente que você dê uma esmola, somente que você passe na rua, deixe para ela um prato de comida. Isso é muito importante e é dever da igreja. Mas se assentar, abraçar, ouvir e dar aquilo que você tem de mais precioso, vai fazer com que a pessoa se levante, vai fazer com que ela não mendigue mais, vai fazer com que ela não sofra mais, vai tirar do coração dela o desejo de morte, porque o Senhor Jesus é vida, e Ele diz assim: eu vos dou a vida, vos dou a paz. Então a missão da igreja, em primeiro lugar, não é levar eventos, não é levar shows. A finalidade da igreja é levar Jesus aos necessitados. Eu não sei até onde você
tem entendido isso, meu querido irmão? Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: Deus, eu preciso falar com os meus servos, que o tempo está chegando, a hora está vindo, eu estou voltando para buscar a igreja, o céu precisa ser povoado. Mas o que a igreja não está fazendo é válido? É válido, meu irmão, mas eu quero falar para você da igreja sem paredes, eu quero falar para você da verdadeira adoração, eu quero falar para você de mais de Deus e menos de nós. Nós, como seres humanos, deixarmos de ser destaque quando nós cantarmos que eu desapareça na fumaça da tua glória, que verdadeiramente Deus venha aparecer nos nossos cultos, nos nossos trabalhos, nas nossas idas e vindas, né, para levar a palavra de Deus, que as pessoas vejam Cristo em nós. Uma das características da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos é que eles pregavam, eles viviam na doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão, eles adoravam a Deus e eles iam caindo na graça do povo, e as pessoas desejavam ter Jesus simplesmente pelo papel que a igreja empenhava. Então nós precisamos sim ser igreja sem paredes, nós precisamos ser igreja que se sacrifique pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. A palavra de Deus, ela nos exorta também, e ela é âncora que mantém a igreja fiel à sua autoridade. Em João 17:17, Jesus ora ao Pai e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Atos 2:42, vemos a prática dos primeiros cristãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este retorno constante à palavra de Deus é essencial para assegurar que a igreja permaneça no caminho certo e cumpra a missão com fidelidade. Meu querido, eu quero concluir dizendo para você que a igreja revestida de autoridade divina tem a missão de espalhar o evangelho e ser um reflexo do amor de Deus no mundo. Esta missão exige responsabilidade, envolvimento ativo de todos os crentes, um foco inabalável e um retorno contínuo à palavra de Deus. Que possamos sim, como corpo de Cristo, entender isso. Talvez seu pastor, hoje eu estou falando com os membros das igrejas, os mais de 1 milhão de amigos que a 88 tem, e eu estou falando com aqueles ouvintes que hoje precisam da palavra de Deus, que a igreja tem sim uma responsabilidade com você. E eu estou falando com os cristãos, que a missão não é só do pastor, a missão não é só do missionário. Quantos pastores estão, carentes de mão de obra, de recursos humanos dentro da igreja, porque os crentes andam muito ocupados. Existe uma missão para ser cumprida, e nós estamos pastores na igreja para orientar o povo que a missão de Jesus é a pregação do evangelho genuíno e do amor de Deus àqueles que precisam. Eu quero terminar deixando para você, e espero que você não esqueça disso, que possamos, como corpo de Cristo, responder ao nosso chamado com dedicação, zelo, mantendo sempre diante de nós a visão que Cristo nos deu. Qual é a visão? Você é um agente de Deus para aquela pessoa que está sofrendo e necessitando neste momento. Então este recado é para a igreja. Se você conhece alguém agora que está aí conversando com você, falando que não sabe mais o que fazer, que não sabe mais como reagir, você é o canal de Deus para levar até essa pessoa a solução. E a solução é Jesus. Jesus deu autoridade à igreja para mudar o mundo, para mudar as coisas que estão acontecendo, independente de qualquer situação que a igreja esteja vivendo neste momento. O foco principal da igreja é levar a palavra de Deus aos necessitados. E eu quero ressaltar aqui e abençoar nesta tarde a Rádio 88 por esta oportunidade, e as pessoas têm de ouvir a palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão, leva essa palavra contigo e nunca mais se esqueça da sua missão. E aos cristãos que estão me ouvindo agora, eu quero te convidar
você a procurar seu pastor hoje e falar com o seu pastor assim: pastor, eis-me aqui, nós vamos encher o céu de pessoas, nós vamos levar a palavra de Deus, nós vamos juntos, ombro a ombro, seja como aqueles amigos de Moisés, que quando seu pastor estiver com os braços cansados, dá apoio para ele. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, e você que está nos ouvindo, saiba que a partir de hoje terá um missionário de Deus indo na sua casa levar a solução da palavra de Deus e de Cristo para a sua vida, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos por poder orar, e é no nome de Jesus Cristo que clamamos neste momento, pedindo ao Senhor que primeiramente, ó Pai, tome o coração de todos que estão nesta rádio. Tome o coração dos ouvintes, ó Pai, deste momento, e aqueles que oram conosco possam ser alcançados pela Tua graça e misericórdia. Nós oramos porque cremos que Jesus disse que tudo que pedirmos crendo no nome dEle seria feito, e que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós faremos coisas incríveis. E nesta hora, Deus, eu elevo minha voz até a Ti, orando por estas vidas que aqui foram apresentadas pelo pastor. Deus, essa pessoa que está ouvindo voz, essas pessoas que estão enfermas, pessoas, ó Pai, que hoje estão passando por momentos difíceis. Pai, o Senhor não está limitado pela geografia. O Senhor é Deus presente em todos os lugares. Envia os teus anjos agora, ó Pai, em encontro dessas pessoas, e que elas recebam a cura, ó Pai, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Qualquer enfermidade, qualquer situação que estejam vivendo agora, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, essas vidas que mandaram mensagens, ligaram para cá pedindo oração, ó Pai, que o Senhor possa agora, em nome de Jesus, e de encontro à sua fé, porque se tiver fé, veremos a glória do Senhor. Essas pessoas pediram crendo, como a mulher do fluxo de sangue que disse: se eu tão somente tocar, serei curada. E eu creio que a cura já está chegando no lar de cada um, Deus, nos hospitais, nos presídios, aonde estiver alguém com o rádio ligado ou não, que o teu Espírito possa alcançá-lo agora, e que o poder do nome de Jesus, ó Pai, que transpõe barreiras, ó Pai, dificuldades, que possa neste momento levar a cura, a solução, ó Pai, proteção, e liberar uma palavra de milagre agora na vida dessas pessoas. Eu creio, ó Pai, no poder da oração. Eu creio que o Senhor é Deus para fazer muito mais do que podemos imaginar. Portanto, eu entrego diante do teu altar agora, e nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.